iniciando mais um Gênesis no Lar. Eu gostaria de pedir que o Arnaldo possa entrar para fazer a prece que dará por início o nosso encontro. Por favor, Arnaldo. Ok. Senhor da vida, Deus de amor e bondade, mais um dia iniciamos aqui no plano físico. Aqui estamos ungidos, atendendo às nossas necessidades espirituais, de aprendizado, de internalização do Evangelho e da moral do nosso meigo Rabi da Galileia. Ampara-nos para que possamos captar o pensamento ideal que nos traga um tantinho mais de equilíbrio, de amor e de compreensão. Obrigado por mais esse dia e rogamos o teu amparo para todos aqueles que contribuem para o trabalho, seja encarnado ou desencarnado, a fim de que venha de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. Obrigado por todo o amor que distribui entre nós e fortaleça-nos com a coragem para seguirmos adiante. Que assim seja. Gênesis no Lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 26 de maio do ano de 2020. Rogamos ao alto, os nossos amigos da vida maior, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que possamos, nesta manhã, recebermos aqueles elementos que favoreçam para o nosso entendimento e o nosso fortalecimento espiritual. Que a mensagem esclareça, console e possa nos beneficiar sempre. Vamos trabalhar hoje com o tema Cristãos, voltai para o Mestre. Nós vamos trabalhar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, no item 10. Porém, nós vamos trazer o versículo que foi escolhido por Allan Kardec na abertura desse episódio do Evangelho segundo o Espiritismo. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus 5, 17 a 18. Agora, vamos trazer uma mensagem do benfeitor Fénelon, que Allan Kardec escolheu com tanto carinho para nos auxiliar no entendimento desta reflexão de Jesus, ajustada a esse livro que é um marco na história do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia.
Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a voz advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde. Porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. Somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fénelon, 1861. Eu gostaria de convidar ao nosso Arnaldo que venha tecer singelo comentário em torno da mensagem. Por favor, a sua contribuição. Ouvindo agora a mensagem do texto, porque já o havia lido, não teve como fugir à recordação da mensagem do amigo Jesus, quando ele afirmou: eu vos dou a paz,
não a paz que o mundo vos oferece. E aí nos apercebemos do tempo que se passou e nos recordamos também das advertências de Vicente de Paulo, quando ele disse: por que não ouvistes as doces, cariciosas e singelas palavras e ensinamentos do Cristo? Por que ainda perdes tempo com as coisas da matéria, do plano físico, deixando de lado a verdadeira vida, que é a vida do Espírito? E a mensagem nos recorda que, quando verdadeiramente nos encontrarmos na posição dos chamados São Bernardos, apóstolos da paz, ainda assim me recordo do tanto que nós precisamos compreender, aceitar, nos aceitarmos como somos, como estamos, para que possamos vir a ser esses apóstolos da paz. Cabe-nos, então, o trabalho da transformação, da autotransformação, que temos ainda muito por fazer, mas que não esperemos que venha, através do tempo, ocorrer essa transformação. Trabalhemos agora, já. E ao conquistarmos as pequenas vitórias, que são grãos numa montanha, que saibamos que sem esses pequenos grãos de areia, a montanha não existiria. Que removamos, então, as nossas montanhas de dificuldades, de desacertos, de pequenez, para atingir a culminância, mas na certeza do amparo, do amor, do auxílio divino, através da mensagem do Cristo e com o Cristo. Trabalhemos, atendamos à lei do trabalho, que ela é universal e está em todos os mundos, em especial neste momento, no nosso mundo interior. Sejamos firmes, mas sejamos amorosos, humildes, simples, mansos e puros de coração. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. A mensagem do Evangelho, como Kardec apresenta no capítulo 18 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-se configurando um festim, uma festa, em que nos reunimos para celebrar a vida futura, a intervenção dos espíritos nos auxiliando no processo da evolução. Nos movimentamos envolvidos por uma luz maior que representa o amor divino, o amor de Deus, que nos concede a bênção do desenvolvimento, que nos coloca hoje na condição de escolher. Podemos, devemos escolher cada vez mais e melhor. A dualidade faz parte deste caminhar. Aqui na Terra tudo muda, tudo passa, tudo corre. E o que fica? As experiências, as vivências. Cometemos erros,
O erro faz parte do processo. Mas agora, à luz do Espiritismo, a validade do erro está no compromisso em aprender com o erro. E se o erro foi cometido, seja por indolência, rebeldia, por ignorância ou por indiferença, o erro foi uma escolha. E se nós compreendemos, se nós já temos noção do erro, não tem mais espaço para repetição. A luz do Evangelho propõe que não só possamos evoluir no processo do aprendizado, mas progredir. Porque evoluir, pode-se evoluir um problema, uma doença, uma crise. Quando falamos em evolução, estamos falando de tecnologia, podemos falar dos corpos que se aprimoram, evolução. Mas o diálogo filosófico, à luz do Espiritismo, ele vem projetar, enaltecer o progresso moral. Então o Espiritismo, ele faz parte de um tempo chamado o tempo da revolução, das mudanças de ordem moral. O amigo espiritual, Fenelon, com muito carinho, mas ao mesmo tempo com muita energia, vem dizer: cristãos, voltai para o vosso mestre. A essência dessa mensagem, ela está pautada no amor e na humildade. Porque sem a humildade que vem do humus da terra, sem a interação nossa com a natureza, percebendo que nós estamos com os pés neste caminho bendito, e por isso temos que valorizar tudo que nos chega, pessoas, coisas, porque nos pertence. E o desafio é nos pertencer dentro desse processo. O que eu quero dizer? Nós fazemos parte de um todo. Nós somos o todo. Quando falamos que, filosoficamente, que fazemos parte de toda uma história, de todo um projeto, que fazemos parte do universo, nós somos individualidades pequeninas, como grão de areia, como uma poeira. Mas não podemos esquecer que nós fazemos parte desse todo. Ou seja, tudo que nós escolhemos, tudo que nós definimos como meta de vida, vai reverberar no todo. Isso é muito importante pensarmos. Somos pequenos, repito, mas somos importantes perante Deus. Não podemos nos sentir importantes, porque somos narcisistas. O nosso eu pequeno vai nos querer projetar para o alto, para nos sentirmos grandes, perdendo a noção desta posição que ocupamos. Mas quando nos sentimos compromissados com a humildade, de estar sempre aprendendo, e ao mesmo tempo relembrando que temos uma tarefa a fazer, nós estaremos naturalmente nos integrando num contexto que envolve a tudo que está à nossa volta. Então você tem um compromisso consigo, mas o que você fizer de bom, de belo, de justo, atinge a tudo que está à sua volta. Você já parou para pensar que nós somos partes de uma grande trama, de um grande romance, e a peça, o título
amor, perfeição. Então a sua prece, o seu comportamento, a sua palavra, a sua maneira de pensar, de esvaziar o que não vale mais, e é um esforço de toda hora, de todo dia. Lembrando que, a partir das nossas escolhas, existe um mecanismo importante que vai definir que a escolha, a causa, ela vai gerar uma circunstância. E essa circunstância vai criar um efeito. E esse efeito suscita um movimento de reparação, no sentido de progresso. Então, o seu pensamento é vida. A sua atitude, a palavra e a ação tem um valor que atinge o cão que está à sua volta, o coração que caminha contigo, todo o ambiente do seu lar, as expressões do mundo social. E, refletindo sobre o ponto de vista de que o mundo está sendo abalado em seus fundamentos e que brota um grande trovão que caracteriza este convite para a mudança, Fenelon vem dizer: sede firmes. Ou seja, não tema, porque na verdade foi previsto. O ato da criação atingiu agora esse nosso momento histórico. E o que nós escolhermos vai definir, por certo, o nosso futuro, que é imediato, com consequências no futuro, que vai caracterizar as nossas aquisições ou os nossos movimentos de reparação. E repito, influenciando a todos. A sua oração influencia o equilíbrio do universo. Presunção? Não. Mas um convite muito especial para que sejamos melhores. E sendo melhores, seremos felizes. Então é um ato de inteligência promover essa revolução, esse acontecimento histórico. O dia inicia. Poeticamente, é prazeroso ouvir que somos um grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Se o nosso anseio principal é do amor, Maria Dolores, na Antologia da Espiritualidade, diz assim: quando me vi, depois da morte, em sublime transporte, e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor. Quando aleguei que fora, em toda estrada, folha ao vento, andorinha esmagada sobre o trator do sofrimento. Quando eu exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão, alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer não consegue saber se sofre ou não? Você que diz trazer o seio morto, que me pode falar dos meninos sem pão e sem conforto, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto?
de quem clama por Cristo, suplicando o carinho que não tem? Quem me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade? Bem querer, bem querer. Ai de mim, que nada pude responder. Que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei-me envergonhada. Eu apenas quisera ser amada, não amara ninguém. Eis a verdade que surge no além. Que aqui agora possamos valorizar a oportunidade e sair pelo mundo para amar, sem essa exigência descabida de ser amado. Porque, na verdade, quem ama alguém há de ser recompensado no além, na terra sagrada do coração. Eis a promessa. Para o apressado, pode significar uma grande tortura. Para o exigente, uma ideia descabida. Mas a dica é que possamos caminhar além da vida para se deparar e sentir as bênçãos do Senhor e do eterno porvir, que há de abrir sempre um novo convite para a paz, para a esperança, para a caridade. Felicidade não é apenas poesia. É um estado de alma que há de nos engrandecer, num tempo que pode, inclusive, ser chamado do daqui a pouco. Gênese no lar, Evangelho no coração. Com muita alegria, nós desejamos a todos um dia pródigo de oportunidades. Ave Cristo. Ave Cristo.